Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia ou apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que ele, como um último, como por derradeiro, ele como um abortivo, ou seja, após o apóstolo Paulo, nós não temos mais apóstolos. A Bíblia já relata isso claramente. E todo tempo o apóstolo Paulo mesmo, ele fala, declara abertamente que Deus colocou ele como apóstolo para lançar os fundamentos da igreja, assim como os demais apóstolos. Após o apóstolo Paulo, não teve, nem vai ter nenhum outro apóstolo, a não ser que seja com o meu sobrenome e nada mais do que isso, tá bom? O meu canal aqui, eu falo sempre do Evangelho da Graça, por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus, como a gente pode encontrar claramente essa passagem em Efésios 2, no versículo 8 em diante. A gente vai ler aqui uma passagem que está em Romanos 3. Eu quero estar falando o que acontece, que tem muita gente que acha que pode fazer alguma coisa para ser salvo, tal, principalmente o pessoal de denominações pentecostais acham que tem que ter obras, que sem obras é impossível ser salvo, sem entender que a salvação é por graça, e se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça, como está escrito aqui em Romanos 11, no versículo 6. E muita gente acha que Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, 3, 4, cada capítulo é uma carta, mas não entende que é uma carta aos romanos, que são gentis, que não existiam capítulos e versículos, que são coisas novas que foram introduzidas para ficaram muito boas para a gente conseguir se achar nas Sagradas Escrituras, mas automaticamente temos que entender que no original não existe capítulo e versículo, ou seja, numerados. A gente não consegue encontrar uma numeração. Então temos que entender que quando fazemos uma leitura corrida, começamos a entender um pouco melhor. Claro que quem nos revela é o Espírito de Deus que habita no cristão. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Como muitos hoje em dia fazem curso de teologia sem ter o Espírito de Deus e acham que sabem alguma coisa da palavra, não entendendo muito mal a letra. Mas quando a gente consegue ver que as coisas de Deus, que a palavra de Deus, ela é viva, ela tem poder, automaticamente é esse o poder, que quem crê, quem escuta a palavra de Deus e crê, tem a vida eterna, e essa é a palavra que vai estar sendo falada aqui hoje. Eu queria estar falando sobre a situação que o apóstolo Paulo vem trazendo, conversando com os romanos, ou seja, com os gentis, falando todo o caso, qual era a situação deles. E ele começa a falar que a situação dos judeus não é diferente da situação deles, pois Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Ou seja gentil ou seja judeu, todos estamos sujeitos ao pecado. Eu vou ler aqui esse Romanos 3, a partir do versículo 1. Tá ok? Vamos começar. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Pois que
se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anula a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes, seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e venças quando fores julgados. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Alcançamos, acaso Deus que castiga com ira é injusto? Falo como homem. De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal, para que venha o bem? Como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, e a condenação dos quais é justa, pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estamos debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem busque, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus lábios são ligeiros, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. No seu caminho a destruição nos seus caminhos a destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz ao que está debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto, pelas obras da lei, portanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como
propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometida, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi expulsa. Por qual lei? Das obras? Não, mas a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei? É porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentis. Também dos gentis, certamente. Se é que Deus é um só, para que pela fé há de justificar a circuncisão, e também por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Então aqui fica muito claramente demonstrado que a justiça provém da fé. A justiça vem da fé. Então não há outro jeito de ser salvo a não ser que seja por fé no sangue de Jesus Cristo, como está escrito aqui. Que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, crê que ele morreu em seu lugar, ou seja, ele foi o cordeiro substituto que Deus proveu para todo aquele que nele crê. Quem crê em Jesus tem a salvação garantida, já não pode perder mais. E a gente, quando começa a ler aqui, a gente vê que ele traz uma coisa muito atenção, que alguns deles falavam, que eles pregavam assim, que façamos o mal para que sejamos salvos, para que abunde a graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala, de maneira nenhuma. Ou seja, aqueles que falavam, hoje também falam do mesmo jeito. Acham que a nossa pregação da graça, da fé, é uma pregação de libertinagem, que dá ocasião para... Então, a pessoa pode crer em Jesus Cristo, ela pode fazer de tudo, não é isso? É isso que as pessoas falam, mas a palavra deixa bem claro que os que falam isso, esses já são réus de juízo, entendeu? Merecem a condenação, porque Deus é justo, ele quer que nós sejamos justos também, mas não é pelo que nós fazemos, mas é sim no que nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós. E quando uma pessoa crê que Jesus Cristo morreu por si, essa pessoa é imputada a ela, como está escrito no capítulo seguinte, em Romanos 4, que creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Do mesmo jeito que nós cremos em Jesus e isso nos é imputado como justiça. Não podemos perder a salvação, porquanto a palavra de Deus dá prova disso a todo tempo. E quando um ou outro fala assim, então se eu crer, eu posso fazer o que quiser. Eu posso matar, roubar, eu posso usar droga, eu posso fazer tudo, não é isso que você está falando? Muito fácil, sim. Automaticamente essa pessoa não entendeu ainda. Ela não conseguiu chegar à compreensão do que é a obra de Deus. A palavra de Deus fala bem claramente que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, em saber que Cristo, ele é Deus, ele se fez carne, ele habitou nesse mundo por nossa causa, ele passou por sofrimentos que ele não necessitava. E muito pior do que tudo isso, foram as 3 horas de treva que ele teve que encarar na cruz. Ou seja, as 3 horas sem poder ter comunhão com Deus.
E quando o homem consegue entender que para Jesus Cristo não poder ter comunhão com Deus, ele sendo uma das pessoas da Trindade, ele sendo o próprio Deus, ele não podia ter comunhão com Deus porque ele estava levando sobre si os nossos pecados. E automaticamente, quando uma pessoa acha que é só crer, assim seria muito fácil. Não, não é fácil. Foram as horas mais dolorosas que a humanidade já presenciou, mesmo que alguns não consigam enxergar. Mas o Senhor Jesus Cristo levou o pecado de muitos. Ele morreu por todos, mas levou o pecado de muitos. Porquanto todo aquele que crê tem a salvação, mas aqueles que não crê não têm a salvação. A salvação é por crer, automaticamente, e o crer não vem de nós, porquanto é por fé, e a fé não é nossa, é dom de Deus, como está escrito em Efésios. A gente consegue entender melhor quando compara esse versículo de Efésios 8, que fala que a fé é dom de Deus, e compara a gente compara com João 6, que fala que são todos ensinados por Deus. E automaticamente o Senhor Jesus fala que todo aquele que for a ele, de maneira nenhuma ele lançará um fora, um sequer. Ou seja, é entender que o Senhor Jesus nos salva, que o Senhor Jesus nos capacita a poder ser salvo por ele. Porquanto, se Deus não nos enviar a ele, não vamos a ele. Nós podemos ir igual aqueles judeus estão indo. E todavia aqueles judeus estavam indo até Cristo. Por quê? Para receber salvação? Não. Eles estavam indo para quê? Para poder... Porque tinham comido pão e saciado sua fome. Muitos iam atrás de Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a fazer seu discurso, muitos deles falaram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? E todavia é isso. Quem pode ouvir o discurso de Deus? E muitos não querem. Muitos querem buscar o seu ventre, querem servir a si mesmo, fazer o que gostam de fazer e não automaticamente entender: calma aí, Cristo morreu por mim. Calma aí, eu quero viver para Ele. Esse é o amor de um cristão, a entender: como assim? Cristo é Deus. Ele não precisava vir aqui e veio morrer por mim? Como assim? Cristo morreu por mim? Automaticamente, isso causa uma nostalgia, uma alegria. Como assim? Eu não merecia isso. E ele morreu por mim. É por mim que ele morreu. E é por nós, é por mim, por você. Se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Não pode perder. Por quê? Se você crê, não é porque você quis criar ou quis crer em Jesus Cristo, eu passei a crer. Não, porque Deus te injetou vida. Porque sem vida não tem como crer. Nós estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Automaticamente, quando nós lemos esse capítulo aqui, nós vemos que nós estamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Não há um justo, não há um sequer. Automaticamente é entender que a única maneira de ir até Deus é através de Cristo. Não existe outra maneira de ir até Deus. E a única maneira de ir a Deus é através de Cristo. Tá bom, então eu vou a Cristo. Mas tem um problema. Para ir a Cristo também não tem como ir diretamente. Porque se você quer ir por sua vontade, você vai igual aqueles judeus, em busca de algo para você. Agora, a única maneira de ir a Cristo de verdade, da maneira correta, é como está escrito. Só se for ensinado pelo Pai. Entenda, não há outro jeito de ir a Cristo se não for dado pelo Pai. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Não que alguém tenha visto Deus, mas todos aqueles que são
nascido, que são vindo. O que é o nascer de Deus? Ah, ser batizado? Não. O nascido da água, da palavra. Leia Efésios 5, você vai ver. Leia Pedro, que ele fala que uma verdadeira figura agora nos salva. O batismo. Ah, viu o batismo? Não. Do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Essa consciência, quando nós estamos errados, a gente fala, nossa, como eu sou pecador. Mas automaticamente vem, nossa, mas Cristo morreu por mim. Nossa, como eu sou mal. Mas Cristo morreu por mim. Automaticamente eu sei que eu não sou nada, que só faço coisa errada. Mas Cristo morreu por mim. Cristo me salvou. É isso que um cristão tem em mente. É isso que um cristão deve estar professando o tempo todo. É isso que o coração de um cristão verdadeiro em Cristo Jesus deve estar cheio de alegria, em saber que Cristo morreu por nós, cheio de paz, porquanto ele sabe que nada nesse mundo pode corromper ele, porquanto a palavra de Deus diz que somos chamados para uma herança incorruptível, incontaminável. Leia 1 Pedro. Esse versículo está logo no começo. Uma herança incontaminável. Está no princípio, no comecinho. Eu acho que começa no versículo 3 em diante. Você encontra essa alegria de poder saber, poxa, é incontaminável a minha herança. É incorruptível. Automaticamente, isso é o que um cristão deve sentir. A gente leu esse versículo aqui e eu trouxe umas passagens, uns versículos pequenos aqui, que muitos falam, não, mas isso aqui era uma coisa expressamente para fala de graça, é para gentil, tal, é para judeu, não é para gentil não. Mas a palavra de Deus mostra que é totalmente, seja gentil ou seja judeu, automaticamente crendo em Cristo tem a salvação. Romanos 10, versículo 11. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que invocam, porque todos aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E a gente consegue ver que a palavra de Deus ela é linda. Ela é uma palavra que traz conforto. Automaticamente, uma pessoa que crê em que Jesus tem a salvação. Eu trouxe aqui também Romanos 11, né? A partir aqui no versículo 6, qual ele fala mais claro ainda. Romanos 11, versículo 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, automaticamente a gente vê que é somente por graça. Senão, tem que fazer obra para ser salvo. Isso não é evangelho. Isso não é boas novas de salvação. Entenda, você não tem capacidade de fazer uma única obra para Deus, a não ser que seja capacitado por Deus para ser salvo. Após a sua salvação, aí sim você pode andar nas obras de Deus, que as obras não são suas. Você não tem como fazer nada para Deus.
porque a palavra de Deus já fala, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras, pois somos feitos, somos feituras suas, criados para as boas obras. Ou seja, depois que um cristão ele crê e ele está salvo, aí ele é nova criatura, ele está habilitado para andar nas obras que Deus já preparou para que ele ande nas obras. De outra maneira, não tem como fazer obra para Deus. Morto não faz obra. Entenda, se você não crê que você é salvo somente por graça, infelizmente eu tenho que te dizer uma coisa: você ainda está morto em seus delitos e em seus pecados, sendo incapaz de fazer alguma obra para Deus. Ou seja, creia-me primeiro, receba a salvação por graça e logo após comece sim a fazer obras para Deus, não para ganhar salvação, não para manter a salvação, mas porque somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Entende? Um cristão, ele sabe que agora a vida dele não é mais dele, porquanto Cristo nos comprou por bom preço. Que a palavra de Deus fala, o preço dele não tem como alguém descomprar. Tem pecado que pode pagar o sangue de Cristo? Não tem pecado que possa cobrir o sangue dele. Eu fiz um pecado que cobre o sangue de Cristo. Seria absurdo falar isso. É absurdo alguém falar que o meu pecado cobriu o sangue de Cristo. É impossível. Creia somente que Cristo Jesus morreu por você, te deu a vida, e ele fala que de maneira nenhuma irá perder um. Ele fala que meu Pai que mais deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Creia somente, creia. Quando você fala que você pode perder a salvação, você não está crendo no que o Senhor Jesus falou. E ele falou o quê? Que não vai perder um. Então, creia na palavra dele, daquele que te ama, que morreu por você. Creia somente que o sangue dele não tem como pecado nenhum sobressair, sobejar, ser mais forte. Entenda isso. Uma vez salvo, salvo para sempre sim. Se a pessoa perdeu salvação é porque nunca teve, é porque só professava da boca para fora, mas em seu coração nunca, jamais creu. Fiquem com Deus. Amém.